Olá, meu amigo e amiga, estamos de volta com mais um Portal do José, hoje com notícias muito importantes, acontecimentos muito sérios e também situações muito bacanas que irei compartilhar com vocês nesse nosso encontro. Antes de mais nada, quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende. E não se esqueça, dê o seu joinha, o seu comentário e, se puder também, se inscreva no nosso clube de membros, tá legal? Você que é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Bom, vamos aqui aos temas, né? Hoje, mais cedo, eu entrei no ar aqui com vocês, fazendo aqui uma denúncia, né, de um vídeo fraudulento dessa turma da extrema-direita, comandada ali, nesse caso, pelo senhor Nicolas Ferreira. Ele é uma pessoa que tem formação em direito. Ele não podia estar fazendo as coisas que ele faz alegando que desconhece a lei, que desconhece princípios, né? Não precisa nem conhecer a lei, ser jurista, basta você ter o discernimento do que é certo e do que é errado, mas essa gente do bolsonarismo já perdeu isso faz muito tempo, né? Para minha alegria, o número de visualizações do desmascaramento que eu fiz aqui no nosso portal do vídeo do senhor Nicolas Ferreira, mitificando algumas pessoas que praticaram crimes no dia 8 de janeiro do ano passado, o número de visualizações está quase ultrapassando o número de visualizações do vídeo dele. Isso é muito importante, embora eu tenha a noção que nas redes sociais essa gente consegue compartilhar muito mais do que nós, né? Mas, enfim, fizemos o nosso papel desmascarando e aí não foi nenhum tipo de ataque pessoal a vítima dessa história toda, porque no final de tudo, o senhor Jorginho aqui, Cardoso de Azevedo, que foi o personagem desse vídeo fraudulento, né, que foi mitificado, ele, no final da história, foi uma vítima dessas criaturas sem princípios, sem caráter, sem nenhum tipo de patriotismo, sem nenhum tipo de noção de respeito à pessoa do outro. É uma figura que acreditou nesse tanto de pessoas absolutamente sem escrúpulos e acabou parando na cadeia. Mostrei para vocês aqui que ele tinha vários processos, né, e em alguns ele figura como réu, e uma pessoa adoentada, mas que caiu nesse canto desses vigaristas e foi para Brasília quebrar as coisas lá. Essa foto aqui é a foto que está nos autos do processo dele, né? E tem algumas observações que eu fiz com vocês mais cedo, mas esqueci de mostrar uma aqui, uma evidência muito interessante, né? Aqui nessa fotografia tem uma situação muito curiosa aqui, que é o fato de ele estar ao fundo com um quadro, acho que não dá para vocês verem, né? Mas no quadro ali é um momento da construção, né, dos principais prédios em Brasília, com um monte de perninhas de operários ali, e ao fundo o prédio do Supremo Tribunal Federal. E esse cidadão está sentado ali, com umas maçãs, provavelmente pegou uma maçã de alguém, com a bandeira do Brasil no ombro, uma garrafinha de água mineral e a geladeirinha ali aberta. Está em cana, está bastante encalacrado. Enquanto eu estava aqui fazendo o papo com vocês, aí que é o fato bacana que eu quero compartilhar com vocês, né? O Carlos Araújo, que é inscrito aqui no nosso... aliás, Carlos Lourenço, que é inscrito aqui no nosso portal e também no nosso clube de membros, ele deu de presente 20 assinaturas para o nosso clube de membros, para as pessoas que frequentam aqui o nosso Portal do José. É muito bacana, gente, não pelo valor em si, né? Cada pessoa que se inscreve no nosso clube de membros paga por mês R$ 7,99, né? Até eu gosto de brincar, né? É uma empadinha que você dá todo mês para o Portal do José, para a gente cada vez mais estar aqui, né? Motivados, cada vez mais recolhendo temas importantes para trazer o debate e ter cada vez mais a companhia de vocês aqui. Então, quero agradecer mais uma vez o Carlos Lourenço por esse gesto super bacana, muito legal, fiquei muito comovido, né? Enfim, eu não podia deixar de passar esse fato aqui, né? Então, isso posto, gente, filas continuam a andar, porque nada que essa gente faça, documentários, vídeos, manifestações, irá alterar o curso da história jurídica. O fato deles terem cometido uma série de crimes, os crimes estarem materializados e o direito penal dizer que, depois de condenados, todos devem ser remetidos para as penitenciárias. E ontem houve uma entrevista do senhor Paulo Gonet para Miriam Leitão, que está repercutindo.
Na entrevista dele, que a gente pode destacar algumas questões, tem aqui na Carta Capital esse título. Gonê diz que PGR vai reanalisar ações da CPI da Covid arquivadas por Aras. E aqui no Globo, o mesmo enfoque, né? As notícias do novo PGR. Eu assisti a entrevista, o senhor Gonê estava muito tranquilo, né? Ele passou ali uma firmeza muito significativa de que ele não está sujeito ali a fazer nenhum tipo de politicagem, não. Ele vai jogar duro, como mostrei para vocês no caso aí do seu Jorginho, que eu apontei inicialmente aqui, onde ele reiterou que a condenação do seu Jorginho está absolutamente correta, né? Que é essa figura que acreditou nesses crápulas aí. Bom, e aí em dado momento na entrevista há o seguinte destaque: uma sociedade que fecha os olhos para a corrupção é uma sociedade que está perdida. Ele falou que vai reanalisar os casos denunciados pela CPI da Covid. A respeito das investigações sobre os atos golpistas do 8 de janeiro, serão levadas às últimas consequências, garante. Então, se eu fosse uma pessoa implicada nesse universo bolsonarista, hoje eu perderia o sono, né? E aí tem uma questão aqui, a gente já passando o assunto, aqui foi a coluna da Miriam Leitão de hoje, né, falando sobre esse assunto, e é uma coisa muito importante, a gente combater esse pessoal da extrema direita, não é uma situação muito fácil, né, porque eles estão muito enraizados, houve uma espécie de lavagem cerebral em muitos segmentos da sociedade brasileira. Eu discuto com pessoas que têm formação jurídica, que estudaram comigo, eu discuto com médicos, discuto com profissionais de várias áreas, né, e muitos deles renegam conhecimentos científicos, conhecimentos jurídicos. Eu discutindo hoje com um colega de faculdade, né, praticamente eu estava reanalisando com ele conceitos básicos de direito penal, porque ele não sabia mais que há uma diferença entre invadir um prédio para derrubada do Estado e uma baderna, alguém que entra dentro de um prédio e quebra as coisas por conta de um movimento reivindicatório específico. Para ele tudo é terrorismo, né? Então tive que, enfim, foi um embate ali, vários colegas ali no grupo, né? Mas a mesma coisa aconteceu na área da saúde. Quantos médicos entraram nessa de prescrever remédios imprestáveis? Muitos ganharam dinheiro, muitos inescrupulosos para dar a receita imprestável também. Teve gente que botou muita grana no bolso, né? Mas isso tudo vai ser objeto de novas análises que vão bater ali na mesa do senhor Paulo Gonê. Mas o governo precisa ajudar também, né? Os quadros do governo precisam ajudar a gente nesses combates aí incessantes a esse povo. O presidente Lula tinha que fazer uma reunião, né? Chamar todos os ministros para dizer o básico, né? Olha só a matéria. MP junto ao TCU quer investigação sobre ida de ministro a pré-carnaval. Márcio Macedo, da Secretaria-Geral, citou visita à ONG para justificar viagem. Aí está ele aqui, lépido e fagueiro aqui, numa comemoração carnavalesca, né, no ano passado. Vem cá, o presidente Lula, como todo líder, tem que... às vezes o cara não acredita que tem que fazer isso, né? Tem que chegar na reunião e falar assim, gente, olha só, existe uma coisa chamada serviço público, interesse público, máquina pública, e existe a vida particular dos senhores. O senhor quer ir para um carnaval? Pague com seu dinheiro. Não exponha o nosso governo a esse tipo de patifaria. Será que vai ser necessário colocar um fiscal em cima de cada um? Então, gente, tem que dar soco nas mesas às vezes, porque tem gente que não tem noção, tem gente que se deslumbra com o aparato de governo e faz as mesmas patifarias que a gente condenava no governo anterior, que de fato misturou tudo de uma forma absolutamente visceral, né? Por isso que vocês viram essa imagem aqui, que para ilustrar o que eu estou dizendo para vocês, porque essa aqui é uma imagem do crápula, do genocida, indo a um encontro particular com pastores lá no estado do Amazonas para um evento chamado Consagração de Pastores em Manaus. E foi uma trupe com ele no avião presidencial e todo mundo ganha diária, todo mundo faturando uma diária. Isso, inclusive, está no site oficial até hoje do Planalto, né? Quando a gente faz uma busca, a gente encontra isso aqui. Presidente Jair Bolsonaro participa de consagração de pastores no Amazonas.
O que isso tem de interesse público? E estava lá, aí a foto aqui, tem o Fábio Faria, que foi ministro, governador do Amazonas, ali do ladinho o general Heleno, e do lado dele o Magno Malta, todo mundo, quer dizer, os que estavam com cargos no governo, ganhando uma diária poupuda para ir para um evento desse, de interesse particular do ex-presidente da República. Então, gente, nós temos que criticar esse tipo de situação, né? E eu comentei ontem com vocês que a cobertura dos telejornais à noite sobre o que está acontecendo com os Yanomamis ia acontecer, né? De fato, aconteceu. Eu achei até que o Jornal Nacional foi bastante asséptico, né? Porque hoje nem o Jornal Globo mencionou nada. Aqui no Valor Econômico a gente tem: crise do governo afeta a solução para a questão Yanomami. Gente, é uma coisa, me desculpem, inaceitável. É outra que tem que ter um soco na mesa. O ano passado, quando foi denunciada essa situação com os Yanomamis, eu fiz um tweet aqui para o ministro Silvio Almeida, dizendo: Silvio, o senhor tinha que se despencar para lá. Senhora Sônia Guajajara, a senhora tem que se despencar para lá. A gente não pode entrar agora num site ligado ao governo e ter esse tipo de notícia aqui e achar que isso aqui é uma coisa interessante. Ações do Ministério da Saúde reduzem o número de óbitos no território Yanomami. Ah, reduziu. Pô, que legal, né? Vamos aplaudir. Quando você entra aqui no texto, o texto oficial, né? Em 2023 foram notificadas 308 mortes no território e em 2022 343 mortes, segundo dados do Sistema de Informação da Atenção à Saúde Indígena, o SIASE. Então quer dizer que nós tivemos uma redução de 10% de mortes de indígena do último governo Bolsonaro para o primeiro ano de governo Lula, e a gente vai achar bacana isso? Então, quer dizer, o ano que vem vamos ter redução de mais 10%, e aí vão morrer 270 indígenas, e a gente vai achar isso interessante, achar positivo, a gente vai esconder esse tipo de situação, porque a direita faz festa com isso. Então, é muito melhor a gente que está aqui no campo progressista levantar essas questões, assumir, fazer autocrítica e cobrar, do que fingir que não está acontecendo e deixar essa gente fazer a desmoralização daquilo que a gente ajudou a colocar no poder. O mesmo governo que fez um esforço gigantesco para resgatar brasileiros e seus parentes palestinos na faixa de Gaza, recolher ali 30 e poucas pessoas. Como é que a gente pode aceitar que morreram 308 indígenas e achar que isso foi uma redução de mortes, a gente sabendo disso lá atrás? Por isso que eu disse, o ano passado, e reitero, e agora, né, a gente tem esse tipo de notícia aqui. Ministério de Direitos Humanos anuncia equipes permanentes de proteção a defensores de direitos humanos na região de Roraima. Pô, um ano depois, não dá, gente. Isso é coisa para dar um soco na mesa, para chacoalhar todo mundo. Eu que fui dono de restaurante, se alguém chega para mim e fala assim, olha, a gente teve uma contaminação, tivemos 20 pessoas contaminadas o ano passado aqui por ter comido no seu restaurante, agora nós só tivemos 15 nesse ano. Peraí, não é para ter ninguém. Que negócio é esse? Então, gente, tem umas histórias assim. Olha, o compromisso aqui de pessoas que têm esse espaço que eu tenho aqui com vocês é de ser franco, de dizer a verdade. As minhas críticas aqui, elas são pelo canto da esquerda. Elas não têm o propósito de destruir o governo, nem de fazer nenhum tipo de ataque, não. Mas nós estamos falando de vidas humanas. E aí a coisa é muito séria. A gente vai ter o quê? Personagens dentro dos ministérios aí, dando entrevistas, fazendo apresentações, e os fatos concretos não são resolvidos. Olha só, se eu sou o líder, se eu sou o presidente, eu vou dizer assim, olha só, o senhor vai transferir o ministério do senhor para lá. O senhor só vai sair dali quando o senhor zerar essa situação. Quando morrer índio lá, morrer de outra situação. Mas no nosso governo nós não vamos tolerar esse tipo de situação. O senhor resolve isso aí, vai precisar o quê? Nós deslocamos, gastamos milhões de reais para resgatar os brasileiros em Israel e na faixa de Gaza. Então, nós vamos ter que resolver essa situação também internamente no nosso país. Gente, é uma situação, vocês me desculpem, tá? A gente vendo essa notícia agora aqui, né? Notícia que as Forças Armadas agora vão entrar nessa situação. A presença de Polícia Federal e Exército na terra Yanomami será permanente. E eu vou deixar, já que eu falei com vocês dessa questão de Israel, tem uma questão muito importante que vai ser objeto aqui de um programa, né, de um assunto mais longo com a gente, que é a posição que o Brasil adotou em relação
ao que está acontecendo na faixa de Gaza, né? Lula apoia petição da África do Sul contra Israel por genocídio. Gente, essa é uma notícia bombástica que tem uma repercussão internacional muito grande e que vai merecer aqui do nosso portal um destaque especial. Mas por enquanto eu vou ficar com essas notícias aqui que são as do dia, né, as que concentraram aqui as nossas atenções para a gente mergulhar nesse outro assunto aqui, tá bom, gente? Bom, mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem aqui. Me perdoe aqui a efervescência, mas não dá, né, gente? Vida humana, não dá para aceitar perda de nenhuma, tá bom? Eu fico por aqui, um grande abraço, até o nosso próximo encontro. Tchau!